Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos continuidade à nossa série Cartas à Igreja e temos estudado nesse momento a Epístola aos Coríntios, onde Paulo traz maravilhosa orientação e exortação à igreja, e hoje nós vamos mergulhar no capítulo 3 e olhar um pouquinho sobre a divisão, competição dentro da igreja que não tem cabimento no corpo de Cristo. Começando no versículo 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estão sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Pausa, parênteses, vamos lá. Primeiro, algo muito interessante que Paulo já aborda aqui. Ele fala sobre uma diferença de um alimento líquido para um novo na fé, o neófito, a criança, e o alimento sólido para um maduro. Ele já fez menção disso anteriormente, quando ele fala que algumas coisas acerca da sabedoria de Deus são manifestas para os maduros, os da mesa, falam da sabedoria de Deus, né? Falam das coisas sábias, ou eles ouvem sobre as coisas intelectuais, mas que isso não é necessário para o convencimento, sim para o fortalecimento. Agora, ele fala sobre uma diferença do alimento sólido, né, que é uma criança mais velha que pode ter acesso, do alimento líquido, do leite, o leitinho, né, espiritual. Ele está dizendo que a galera de Corinto está sendo imatura, né, agindo como crianças. Ele está falando, nem agora vocês estão prontos, porque vocês já mostram que não amadureceram. Nesse assunto, né, falando sobre a maturidade e o que nós recebemos com a maturidade, tem dois livros que são muito legais. Um é Fora do Alcance das Crianças, do Drummond Lacerda, e o outro, Maturidade, do Luciano Subirá. Dois livros que eu conheço sobre o assunto, que me edificaram bastante para aqueles que desejam crescer em maturidade, estar pronto para coisas maiores, melhores que estão, né, preparados para os que amadurecem. Dito isso, ele fala sobre essa imaturidade baseada no comportamento. De novo, né, o nosso comportamento, ele revela onde nós estamos no Senhor. A gente pode até pensar que está em outro lugar, mas a maneira como nós vivemos vai evidenciar onde realmente estamos. E no caso da igreja de Corinto, eles são um lugar de imaturidade. Por quê? Eles estão sendo carnais. Amadurecer no espírito quer dizer caminhar segundo padrões espirituais e não padrões carnais. E ele diz, tem um espírito mundano, né, um pensamento que não é da parte de Cristo entre vocês, de competição e comparação. Sobre isso, ele está dizendo, uns estão dizendo eu sou de Paulo, outros estão dizendo eu sou de Apolo. A igreja se dividiu numa guerra de hashtags, hashtag time Paulo, hashtag time Apolo, e eles estão discutindo sobre quem é o melhor, quem é o maior. E aí Paulo vem e fala, senta que tá feio, e ele traz essa exortação à igreja de Corinto. E isso pra gente é essencial. Preste atenção no versículo 6. A resposta de Paulo para essa discussão imatura da igreja de Corinto. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Então, Paulo está dizendo, não tem competição. Amados, no corpo de Cristo não existe competição, existe complemento. No corpo de Cristo, a gente não compete, a gente complementa. No corpo de Cristo é diferente, é a soma dos nossos esforços e não o contraste deles. Paulo traz essa lógica para o povo, dizendo, olha, você está falando sobre quem é o maior, Paulo, Apolo, mas não tem diferença. Um plantou, outro regou, e não é nem quem planta, nem quem rega que é alguma coisa, mas Deus que faz crescer. Paulo diz, é Deus que está zelando sobre sua igreja, embora da nossa parte venha a obediência. Quem está fazendo isso acontecer é o próprio Senhor. Então, nem quem planta, nem quem rega alguma coisa. Agora, tanto quem planta como quem rega trabalha para o mesmo fim. Está dizendo, Paulo e Apolo estão unidos no seu propósito. Eles estão trabalhando para a mesma finalidade. Qual que é
a finalidade, essa é a obra de Cristo. Então, não tem competição, tem complemento. Agora, não só eles estão trabalhando com a mesma finalidade, mas ele diz que cada um será recompensado pelo seu árduo trabalho, pelo seu trabalho. Quer dizer, quem plantou vai ser recompensado. Quem regou vai ser recompensado. Quem passou por fazer a colheita vai ser recompensado. E nós vemos estágios diferentes que vão demandar talvez dons diferentes, pessoas diferentes tomando parte de maneira conjunta no corpo de Cristo. Nós vamos ver mais sobre essa unidade do corpo de Cristo no capítulo 12, mas é extraordinário ver como o corpo ele se complementa. Ele continua no versículo 10 dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sob ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus e esse o destruir, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado? Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considerar sábio nessa era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e ainda o Senhor conhece os pensamentos do sábio, que são fúteis. Por isso, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, a vida, a morte e as coisas presentes e as futuras. Todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Basicamente lançou o hashtag tudo nosso. Mas o ponto é, por que vocês estão discutindo? Por que vocês estão brigando se tudo isso é de vocês, mas não debaixo de um espírito e nem de uma perspectiva humana? É necessário uma ótica celestial para se olhar as coisas celestiais. É necessário uma visão gerada a partir do espírito para se entender as coisas do espírito. Então Paulo dá essa chamada nele. Essa competição, essa divisão é mundana. E isso não tem lugar no nosso meio. Amados, semelhantemente, nos dias de hoje, isso continua sendo verdade. Muitas pessoas tentam tomar partidos, escolher pregadores, pregadoras, pastores, pastoras e dizer quem é o maior. Mas no corpo de Cristo não é sobre quem é o maior. Será que é um corpo de muitos olhos? Será que é um corpo de muitos ouvidos, muitas mãos? Amados, a mão tem seu lugar e o pé tem o seu lugar. E o nariz não devia ser um olho, porque cada membro tem a sua função, e vamos ver mais sobre isso no capítulo 12. Mas é a soma dos esforços. Enquanto a galera está querendo discutir quem é o maior, Paulo está dizendo: vocês não estão entendendo, nós somos do mesmo time. O mesmo time. Quer dizer, a zaga celebra quando o ataque faz gol. Eles têm funções diferentes, estão trabalhando pelo mesmo fim, e cada um vai receber a sua recompensa por ter feito o seu bom trabalho. Se precisa de um tipo de trabalho no plantio, se precisa de outro trabalho para regar, outro tipo de trabalho ainda para colher. Então, a terra tem suas estações e vão ser necessárias estratégias diferentes, mas é necessário entender como isso se complementa. Então, vamos entender como nós não nos comparamos, mas complementamos. Uma vez, eu estava acompanhando um pastor, que é um pastor de outro país, um pastor americano, e muitas pessoas estavam falando para ele, assim, o pessoal tá falando mal da igreja dele, falando que essa igreja é só pro novo convertido chegar e ir embora, porque é uma igreja feita, tipo, não cristão, assim, e falando tal. E alguém falou para ele, cara, o que você acha do pessoal falando isso? Glória a Deus, é a nossa missão. Deus nos deu essa estratégia de dar atenção para o não convertido. Se o cara se converteu para a nossa igreja e foi para outra igreja, ótimo, A ideia é trazer ele para a igreja, a gente está cumprindo nosso papel, E eu achei aquilo muito interessante, como ele não estava incomodado com aquilo, falando: cara, é isso mesmo, É isso que nós estamos tentando fazer, essa importância que nós temos para a parte de Deus. Se alguém está vendo isso, glória a Deus, estamos fazendo o nosso papel, Eu digo isso porque nós precisamos entender como, o corpo de Cristo não se compara, se complementa, não se compete, nós complementamos os esforços. Então, se um plantou, outro regou, glória a Deus. Se outro ainda apareceu para colher, glória a Deus, mas trabalhamos para a mesma finalidade e seremos recompensados pela nossa parte do trabalho. Então, não existe essa comparação. Pessoas querendo dizer, um é muito maior do que o outro. Amados,
Não vai ter um critério para avaliar o quão homem de Deus alguém foi, quão servo do Senhor alguém foi, né? Não vai ter um critério. Assim, cada um vai ter que responder de acordo com a fidelidade do seu próprio chamado. Faz sentido? Eu não preciso responder sobre o quão parecido eu fui com o meu colega na obra. Eu preciso responder sobre o quão fiel eu fui com a parte que Deus me confiou da obra. Então, não existe comparação, existe complemento. Ah, mas tem um cara que prega muito melhor do que você. Glória a Deus, ele não é do nosso time? Precisa. Ah, não, mas o outro fala muito melhor. Glória a Deus. Precisa e é pro mesmo time. Você acha que quem que vai achar, sabe quem que vai achar ruim se chega uma transferência no time, um jogador tenebroso? Só os egoístas, porque quem pensa no time vai celebrar. Mas no corpo de Cristo não tem espaço para egoísmo. Nós celebramos a igreja que cresce, celebramos o pregador que floresce, celebramos a mensagem do evangelho sendo recebida, né, onde existe o conforto e o confronto do evangelho do reino de Cristo Jesus. Então, é um corpo, um time. Mas, última coisa, e eu quero concluir falando sobre isso, né, essa palavra, ela também nos demonstra como a Terra tem as suas estações diferentes. Eu estava planejando falar sobre isso só quando a gente chegasse em Timóteo, mas eu já vou, né, mencionar isso aqui pela primeira vez. Se existe o tempo do plantio, existe o tempo de regar, né, e implica-se que tem o tempo de colher, nós precisamos entender que não só podem haver pessoas diferentes envolvidas, mas talvez vão haver metodologias diferentes. Quer dizer, você precisa de um tipo, né, de estratégia na hora de preparar a terra, por exemplo. Você vai precisar de força, vai precisar passar com o arado, vai precisar, né, abrir a terra e para isso, força é necessária. Mas quem vem plantar não vai precisar de força. Você não precisa jogar semente com força na terra. Você vai precisar de precisão. Precisa lançar com precisão a semente no local onde o caminho foi aberto. Mas quem passar para colher não vai precisar fazer só com precisão aquilo. Vai precisar fazer com um jeitinho, né? Para não machucar o que foi gerado e receber, né, de maneira adequada. Por que eu digo isso? Nós não sabemos, às vezes, respeitar os ciclos diferentes da Terra e as pessoas envolvidas. Então, nós entramos nesse lugar de Paulo versus Apolo, quando não existe Paulo versus Apolo, não existe isso. Então, o que acontece? Eu vejo a minha geração. A minha geração está num ciclo espiritual, quem tem olhos para ver vai enxergar isso, onde nós temos um caminho que foi aberto para semear. Então nós agimos com precisão. Precisão é a visão da minha geração. É lançar a palavra precisa, né? Do jeito que a gente não quer ofender, usar força desnecessária, mas porque o caminho já foi aberto. Agora a gente olha para a geração passada, quem abriu a terra, e eles precisavam de força. Então eu vejo cristãos da minha geração criticando os cristãos da geração passada. Ah, força é tudo que eles sabem, e eles são desse jeito, meio briguento, e eu entendo que existe ponto nas escrituras que a gente não pode desobedecer. Eu não estou falando sobre faltar com amor, eu estou falando sobre força, sobre pensar nas coisas de maneira bruta. Agora, eles precisavam de força, foram eles quem abriram o caminho para que nós pudéssemos ter precisão. Então, eu não vou jogar fora o bebê com a água do banho, é um ditado em inglês isso, quer dizer, eu vou entender as coisas, a gente aprende com os erros e com os acertos da geração passada, mas eu não vou jogar fora os homens de Deus que precisavam de força, porque Deus usou a força deles para abrir a terra, para que eu pudesse pregar com precisão. Agora, do mesmo jeito, eu não vou montar o acampamento na precisão para sempre, porque os meus filhos vão precisar colher com jeitinho o que eu pude semear com precisão, porque meus pais abriram o caminho com força. Agora, isso de novo não diz a respeito de quem é o maior, quem é o melhor, mas sim da soma dos nossos esforços, porque só é possível colher com jeitinho o que foi semeado com precisão na terra que foi preparada com força. Você está entendendo? Então, existe um ciclo, né, que nós precisamos saber entender, que não vai ser tudo do mesmo jeito. Uma das minhas coisas prediletas é ver as gerações trabalhando junto. É ver uma geração jovem, cheia de vigor, trabalhando na sabedoria da geração passada. Mas, quando essas gerações trabalham junto, existe algo extraordinário. De falar, olha, entendemos o princípio da sabedoria, né, que você trouxe, mas na prática a gente precisa ajustar isso aqui de um jeito que a galera vai entender. Na sua geração foi feito assim, na nossa precisa ser feito assim. Agora, o indiscutível, o milenar, não vamos mudar, né? Isso vai ter que ser feito do mesmo jeito, mas no que tem espaço, vamos precisar aplicar diferente, porque jeitos diferentes, né? Tempos diferentes, mas sempre caminham na verdade. Mas é importante entender isso, porque, né, às vezes as pessoas vão trazer a memória. Não, essa galera aí do jeitinho, na minha época, beleza, glória a Deus pela sua época, mas sua época passou. E só dá para ser fiel hoje se nós agimos conforme a nossa época. Mas também não dá pra gente ficar preso na nossa época, porque um dia vem outra. Então vamos discipular a próxima geração de maneira profética para caminhar numa terra que nós não vamos caminhar. Tudo isso para dizer que no corpo de Cristo nós não competimos, não
comparamos, nós nos complementamos. Não existe competição em Cristo, somente, o complemento. E isso é um lembrete que precisamos na igreja de hoje. Não estamos competindo, nós estamos nos complementando, nos ajudando, trabalhando de maneira conjunta em prol do evangelho do reino de Cristo Jesus. Amém? Então fica aqui esse chamado à unidade para quebrarmos a competição, esse espírito de competição que, de acordo com Paulo, tem origem mundana. Nós não queremos isso no nosso meio. Não se esqueça de deixar nos comentários o que foi que mais falou ao seu coração, qual que é uma maneira prática de viver isso. Se existe conforto em algo que você tem praticado, compartilhe isso conosco. Se existe confronto em algo que você não tem praticado, algo que você deve deixar de praticar, compartilhe conosco também para nossa mútua edificação. Beleza? Deus abençoe, graça e paz do Senhor esteja com você. Nós nos vemos no próximo episódio.